Bom, eu destaquei aqui 5 diferenças importantes entre uma venda pequena e uma venda grande, tá? Falando aí do ponto de vista financeiro, né? A venda pequena, normalmente, ela é feita uma única visita, tá? Já que a venda ela é uma venda mais rápida, ela pode ser feita com uma única visita com o cliente ou, às vezes, o cliente pode até, o potencial cliente, contratar direto no site da empresa. Então, por exemplo, as empresas de contabilidade online, o cliente vai lá e acessa o site e já contrata direto ali. Já numa venda grande, é diferente, né? Porque isso vai exigir aí, às vezes, vários meses e muitas vezes muitos encontros. Por quê? Porque vai ter que ser trabalhado todo aquele convencimento do cliente, né? E até ele entender as necessidades para que essa venda aconteça. Outra diferença importante, a venda pequena, pelo valor ser pequeno, ela é mais emocional do que propriamente racional. Ela é uma venda que, inclusive, apesar de ser feita entre empresas, no caso, por exemplo, no serviço de assessoria contábil, as empresas acabam usando muitas estratégias de marketing das vendas feitas para pessoas, vendas para pessoa física, que usa o emocional, né? Usa o emocional, então usam algumas técnicas para fazer com que o potencial cliente ele feche o contrato com base numa percepção de valor, né? Então, isso às vezes é muito mais emocional do que racional. Então, tem a ver como a empresa se apresenta, o próprio site, né? Em passar autoridade, tem a ver com mostrar que é grande, que tem muitos clientes. Então, tem algumas técnicas, às vezes descontos, oferece descontos com prazos curtos, então, técnicas chamadas no marketing de escassez, então, técnicas que exploram a emoção. Já numa venda grande, você tem que trabalhar a construção de valor. Então, é uma venda mais racional. Ela é uma venda mais racional, a venda grande, né? Numa venda pequena, outra característica é que, normalmente, uma única pessoa decide, né? Uma pessoa só é o dono da empresa e pronto, decidiu e vai ser aquilo ali. Já numa venda maior, então um ticket maior, por exemplo, você vai ter que convencer, por exemplo, a pessoa que cuida do administrativo, vai ter que convencer mais de um sócio, às vezes tem mais de um sócio. Então, múltiplas pessoas influenciam, como a gente disse, ou participam da tomada de decisão. E aí, quando você tem que convencer várias pessoas, as técnicas de convencimento, as habilidades de venda também vão ser diferentes. Uma outra coisa também de uma venda pequena é que, do ponto de vista de vendas, ele é um evento único. Então, o vendedor, muitas vezes, ele tem um único contato com o cliente e depois nunca mais. Então, é como, por exemplo, você vai lá numa loja e compra uma roupa, né? Ou compra um produto qualquer e o vendedor vai lhe ajudar ali, mas depois você não tem mais nenhum relacionamento com aquele cliente. Já numa venda grande, o relacionamento é contínuo. Então, na realidade, está se criando um novo relacionamento. Então, por isso também ela precisa ser mais longa mesmo, muitas vezes, né? Porque está se criando um novo relacionamento. Precisa de um apoio pós-venda. Então, ela é bem diferente de uma venda pequena nesse aspecto também. E o último aspecto, que é um aspecto muito importante também, é que quando a venda é pequena, normalmente o cliente ele pode assumir riscos. E por isso que ela é uma venda menos racional também. Porque se o valor é pequeno, mesmo que intuitivamente o empresário pensa, eu estou pagando pouco, então mesmo que o trabalho dessa empresa não seja muito bom, lá na frente eu troco tal. Então o cliente assume pouco riscos. Já numa venda maior, o comprador, além do preço já ser uma coisa que faz com que aumente a cautela dele, né? Porque uma coisa é eu estar decidindo algo que eu vou pagar R$80 por mês ou R$100 por mês com uma contabilidade online. Outra coisa é eu estar decidindo algo que eu vou pagar R$2.000 por mês. Então eu tenho uma cautela maior. A outra também, uma outra característica de uma venda grande é que, como ela envolve mais pessoas, isso acaba envolvendo um componente aí que é o medo
de errar em público, né? Essa é uma característica também. Por exemplo, eu tenho um cliente, um empresário contábil, que ele é especialista em atender empresas italianas. E muitas dessas empresas italianas, elas são pequenas aqui no Brasil, mas são grandes lá fora, né? Então, essas empresas, quando os representantes deles aqui vão abrir essa empresa, essa filial, né, normalmente acabam procurando esse empresário, né, porque ele já é especialista nisso. Mas qual a característica principal aqui? É que o representante dele, vamos dizer assim, o CEO aqui no Brasil dessa empresa, é lógico que ele está preocupado com custos, mas ele está preocupado também que se ele contratar um contador errado, que vai lhe assessorar de forma errada e esse erro é percebido pela matriz, essa pessoa, esse CEO aqui no Brasil, né, ou esse diretor aqui no Brasil, ele vai ficar mal, entendeu? Então é uma cautela maior ainda que a pessoa tem que ter. Então quando a venda envolve várias pessoas, né, na equipe, você tem outras pessoas que às vezes nem participam da venda, mas elas podem ter informação, podem saber se alguma coisa der errado. Isso também traz uma característica e pesa também para que isso pese para o preço. Por exemplo, muitas empresas de médio porte contratam, e principalmente as empresas de grande porte, muitas vezes quando vão contratar um serviço de auditoria, por exemplo, preferem contratar das Big Four. Por quê? Né? Porque tem um carimbo lá, né? Eu contratei uma das melhores empresas que tinha. Então, se acontecer alguma coisa errada, ele já eximiu a culpa dele, ninguém vai lhe culpar de ter tentado economizar e contratar um produto mais barato. Então, essas são as diferenças principais aí entre a venda pequena e a venda grande.